Sejam bem-vindos a uma nova edição do Assinatura Marca Cash, o primeiro gravado aqui no ano de 2026. Estou muito feliz, estou muito feliz. Estou trazendo aqui uma pessoa que tem uma trilha incrível, que evoluiu demais, que eu tenho muito orgulho de chamar. É minha cliente, minha amiga, tenho um carinho enorme por ela. Jaque Guerra tá aqui hoje. Amanda, que querida, obrigada. Tô bem animada de estar aqui, Obrigada. bem animada em compartilhar minha história. Obrigada, tá? Não, eu tô super feliz. Gente, a Jaque vai trazer insights incríveis de quem tá trilhando o percurso, né. Como a gente tem falado com vocês, o Assinatura Marca Cash quer trazer esse aprendizado, quer trazer trilhas reais e Jaque, vamos contar a sua história? Vamos, tô doida Eu pra tô essa muito conversa animada. também. Tô. Obrigada. Obrigada por ter aceitado vir aqui, conversar com a gente, dividir um pouco da sua história. Aqui é uma conversa super informal. A gente quer que quem está escutando o Assinatura consiga tirar insights, Muito consiga bom. entender seu caminho e mais do que isso, é um papo de amigas. Olha os olhos maravilhosos da nossa Jurandir, que linda! Obrigada, Amanda. Já que você que é biomédica, eu queria que começasse a conversa aqui, que você contasse pra gente um pouco da sua escolha de fazer a É. biomedicina. Então, a minha escolha da biomedicina, ela teve um caminho antes, assim, né. Eu sempre quis ir para a área da beleza, só que eu queria ir para a área da beleza de uma forma mais científica, mais profunda. Só que até trilhar esse caminho, eu escolhi outros 3 cursos, né. Então eu fiz jornalismo, fiz estética, fiz fisioterapia, e aí me encontrei na biomedicina. Só que a biomedicina, ela tem várias vertentes. Eu entrei nela pensando em injetáveis, né. Só que no caminho dos injetáveis, dessa minha já especialização, eu sentia que eu queria alcançar mais pessoas. Eu queria alcançar mais pessoas com a minha ciência, alcançar mais pessoas com a beleza que eu levaria até elas, e aí chegou no desenvolvimento da marca. Que delícia. Aqui, mas espera aí, jornalismo? Sim, eu queria me comunicar, olha que loucura, aham. E aí depois eu fui pra estética, só que eu achei muito raso. Eu gostava da beleza, mas achava muito raso. E aí eu fui pra físio, porque na época dermatofuncional era muito forte em fisioterapia. Sim. Só que até chegar em dermatofuncional, que é só uma matéria em fisioterapia, é um longo caminho. É. Eu cursei 3 anos e não cheguei nele. Nossa. E aí eu saí. Desesperada já, achei que seu objetivo Exato. estava ficando E na longe. biomedicina eu já entrei mais, porque daí eu eliminei matérias de fisioterapia, então eu já entrei mais pra frente, já era mais científico, e aí eu sabia que era pra mim. Ah, então você aproveitou sua jornada também de conhecimento, Muito, a de né. fisioterapia muito. É que a fisioterapia é mais focada ali mesmo na ortopedia, né, Com certeza, assim. não é pra dermatofuncional. Mas na época era o que tinha disponível, né, mas não era o caminho a seguir. Olha que interessante, porque a fisioterapia já é um curso um pouco mais profundo que estética, né, Muito já vem mais. mais patologia, você tem um pouco Até mais tanto anatomia, né. Exato, tanto que estética eu fiz um semestre, e eu consegui Hum. seguir por 3 anos. É, É. nossa, adorei, adorei, Aham. adorei, adorei. E aí me conta o seguinte, porque é bem interessante, eu quero que as pessoas entendam essa trilha sua, sabe, porque, gente, uma pessoa que perpassou por 4 cursos, né, que fez cursos distintos, então tem a Sim, vontade de se comunicar, tem a vontade de fazer ciência, você tá conseguindo juntar tudo isso. sim. Eu me lembra direitinho, como é que você chegou na gente? Então, quando eu sempre procurei o melhor, sempre, assim. E a melhor especialização que tinha na época que eu fiz a minha especialização era em Belo Horizonte, né, porque eu sou de Foz do Iguaçu. E aí, as pessoas em Belo Horizonte falam muito da moda. E aí, quando eu falei: "Vou desenvolver uma marca própria", assim, eu acho de verdade que não tem ninguém que dê palco como assinatura ou, né, você para marcas independentes no Brasil. E eu sentia nas tuas mensagens de Instagram que a Amanda conseguia fazer com que o fundador acreditasse que a marca brasileira poderia ser uma marca realmente muito, muito boa. E aí eu falei: "Tem que ser com ela". E te mandei mensagem no Instagram, a A gente gente estava até conversou. relembrando, né, que foi um momento que a gente teve que esperar para depois a gente voltar essa conversa, e aí iniciou nosso projeto. Gente, papai faleceu no meio da nossa conversa e a Jaque me esperou por 2 meses. Isso é 2 meses. extremamente especial para mim, é um marco na minha carreira e até mesmo como as pessoas que são determinadas, que querem, que já fizeram uma escolha, como elas têm a sabedoria de esperar, né.
Porque aí na hora que você veio, a gente estava muito pronta para poder fazer esse trabalho Você juntas, acreditou né. muito, né? Não, gente, eu não acredito, eu tenho certeza, porque, assim, para quem tá acompanhando aqui, a Solácia ela ainda não nasceu, ela tá nesse processo, Exato. e eu achei muito legal trazer uma pessoa que tá vivendo o processo, porque você sabe que muitas pessoas que começam o processo, elas não têm a paciência que você teve e que tem com a jornada. A gente vai aprendendo muito durante a jornada a ter a paciência também, sabe? Mas é importante ter, porque Nossa! senão você não consegue estruturar da forma que tem que ser. E assim, me fala então vamos estruturar essa jornada. Aí você chegou até a gente e você já tinha a ideia da sua marca. É, eu já tinha um propósito muito grande com a Solace, né, até então a gente não tinha nome e tudo, mas eu não tinha noção o quão grande poderia ser a Solace. Eu sempre quis algo com base científica, sempre quis algo inovador, mas a assinatura trouxe para mim pontos que a gente escalou, eu sinto muito isso, Eu né, também sinto isso. muito. E eu sinto que eu conseguia passar isso para vocês, Muito. mas eu não sabia o que você, né, se esperar desse mercado e vocês trouxeram isso para mim. Então, os pontos como a embalagem, os pontos como a patente, eu acho que colocou a Solassi em outra escala, assim, sabe? É, a gente é muito interessante dividir isso com as pessoas, né. Um projeto ele começa com uma ideia, mas Exato. a hora que você começa a estruturar esse Vai se projeto tornar é um onde propósito muito maior, né? e é onde você vai pegando nas evidências de que aquela ideia é boa. Sim. Foi o que a gente conversou ontem, né. Durante o seu processo, por 5 vezes a gente comprou dados, acessou empresas que têm essa credibilidade para validar o As caminho tendências e que a tudo gente está mais. fazendo. Acho que esse processo que você viveu, eu sou muito orgulhosa de você. Ai, Não, mas manda. demais, Obrigada, fico muito. muito feliz, fico muito segura. É, mas é das suas escolhas, da forma que você é a maestra do seu projeto. Nós estamos aqui para te amparar, obviamente a gente tem essa experiência para trazer, mas você é a maestra Sim. de todo mundo, você é a big dona do negócio todo. E ao longo dessa estrada, eu quero que você divida isso com as pessoas, você cresceu muito. Você cresceu como CEO, você cresceu como dona da sua marca, você sentou nessa cadeira. A Sim. gente foi te amparando, mas você evoluiu muito rápido. É, eu sinto também, as pessoas falam muito isso. Eu sinto que quando eu quis iniciar a Solace, eu não sabia, como escalar e deixar ela crescer, né. E, como Jaque, eu fui vendo que esse era o meu propósito de vida, a tornar a Solace grande, ser uma empreendedora, criar algo através da ciência, foi me crescendo como mulher mesmo. E eu fui colocando isso, com mais seriedade nisso, porque eu entendi que era meu propósito. Antes era meu sonho. E hoje não, eu sei que Uma é o meu empresa. propósito de vida e eu tô estruturando ele para isso, sabe? E engraçado, materializar o sonho, você sabe que é uma coisa que é difícil de ser feita, né. A maioria das vezes que a gente sonha, aquilo fica no campo das ideias. Sabe o que eu acho muito interessante que eu vi você fazendo? Que é o seguinte, você tinha um sonho, você continua tendo um sonho, mas Sim. agora você está construindo o seu sonho, trabalhando ali todos os dias para ir pegando nesse sonho para que ele existisse. Queria que você dividisse com a gente. Gente, a Jaque, ela fez uma escolha muito ímpar. Ela quis construir uma patente, isso não é uma coisa comum no Brasil, né. Sim, As pessoas a grande maioria das marcas não tem nem, essa condição de investir nisso. E essa sim. sua busca pela profundidade levou você a querer ter uma patente no seu negócio, né. É, mas isso é muito interessante, isso vem muita assinatura, né. Eu queria sempre algo inovador, como eu sempre cheguei isso, né, cheguei e sempre falei isso para vocês, mas eu não tinha noção da patente em si, da molécula, da sinergia que eu poderia fazer. Só que vocês viam e sabiam que esse a gente poderia ter isso. E quando chegou a patente, eu sabia que esse seria a essência da Solace, que era o que eu buscava tanto. Então, é o que mudou realmente, né, E foi muito todo legal, gente. Para construir a patente da Jaque, a gente conseguiu várias pessoas que acreditaram, que trouxeram tecnologia é uma do vitória, país, né. de fora. Não, é uma big vitória. E é um passo. O seu projeto ele tem várias etapas que não são comuns do nascimento das marcas independentes no Brasil. É, eu acho que depois da patente a gente pensou: "A gente tem que continuar nessa linha, a gente é novo". Isso aconteceu também com a embalagem, né. A gente não Sim. quis a do Brasil. Da real, eu não tinha noção que no Brasil ou a gente teria, embalagens comuns, que é o padrão, ou a gente teria que ser uma empresa com uma escala muito grande
que no início não faria muito sentido. Então, mas eu queria algo diferente, eu não queria, então, a do Brasil. Então a gente foi diferencial também a embalagem, eu acho que todos os caminhos a gente busca ser diferente e seguir com essa essência da patente, né. Sim, e assim, é muito o que o mercado nacional precisa e pede, mas é muito difícil de fazer, porque assim, Muito. o que que acontece? Quando você define um caminho tão diferente, igual você definiu, que é chegar com uma patente, só com a patente a gente Já é tem um um diferencial, né. tempo, né, para construir, já, nossa, é muito diferente. Mas para construir a patente existe um tempo onde você teve que ler vários estudos, ter várias reuniões, ter reunião com a equipe de fora, ter reunião com a equipe do Brasil. Entender quais ativos poderia fazer na composição Entender quais juntamente, né. ativos, entender a sinergia das moléculas, fazer várias reuniões, né, e depois criar um nome que fizesse sentido. Então, assim, isso já é um bloco de estrutura Muito que maior. demanda tempo, que demanda um fundador que está com essa visão e tal. Mas a hora que você define que você quer trazer isso para sua embalagem, você alça um voo a ir à China. Sim, Eu queria fui que você até lá. contasse, É. sabe, eu acho que essa sua disponibilidade de criar e de viver algo diferente, E tem foi muito a trazer para as pessoas? é, eu acho que foi uma disponibilidade realmente, né, porque eu lembro exatamente, assim, quando eu olho a estrutura de calendário da Solassi, eu não me lembro exatamente o mês, mas assim, a gente conversou dia 26 de abril, dia 20 de maio eu estava lá. Isso aconteceu também na Na Coreia. Coreia, eu ia falar isso: "Vão, Na vão!" na Eu Coreia. já que é Coreia: "Não, não, eu vou". E em uma semana a gente estava, se preparando para ir. Então, foi muito importante eu ter ido. Por quê? A parceira de lá de vocês eu não conhecia, né, a Gabi. E saber que tem uma pessoa que eu gostei, que eu confio, lá cuidando, fazendo a conferência antes de vir para o Brasil, isso me passou muita segurança. Foi muito interessante eu conhecer, porque assim, a gente precisa escolher até agora nas aprovações de teste, a gente escolhe as embalagens, mas a gente vê tudo por imagem, né, comprovação da Gabi, que hoje eu confio, mas eu queria entender a fábrica, eu queria entender, a seriedade deles, como eles eram com limpeza e tudo mais, e também queria entender a estrutura do material, né, porque material pode vir tão bom quanto não. Então, a minha ida até a China foi muito importante por isso, porque me deixou muito segura que porque você tem que pegar um número de SKU alto, né, então você não É, você pode tem que pegar, arriscar. além das calças, tem que pegar uma quantidade, Exato, né, você então escolhe aquele item, você tem que ter uma profundidade, cada né. SKU é uma unidade alta ao mínimo, então Sim. você não pode: "Ai, por imagem vou decidir pegar", então foi bem importante eu ter ido. É, eu achei maravilhoso. Eu tive uma sensação tão forte quando eu te vi na China, porque infelizmente eu não pude ir com você, né, eu estava doida pra Sim, gente ir junto. Mas a Gabi lá, ela é assinatura lá em Shenzhen, né, o muito bem a representados, meu é, Deus. o nosso trabalho lá, ele tá muito consistente, a gente demorou um ano para conseguir de fato, E ela leva muito a essência da assinatura, ela né, é da empresa de sim, sensacional. Gabi, amamos você, obrigada por esse demais. trabalho incrível que a gente tá conseguindo trilhar, né, mas assim, quando eu te vi, ficou muito gravado pra mim, quando eu te vi andando com a Gabi na fábrica, atravessando, assim, que você fez uma imagem, eu falei: "Gente, ela tá com a rédea aqui, ó". Sim. Você sabe que foi eu fico bem emocionada, porque foi um momento, um marco para mim como mulher, é a minha viagem até a China, não só como Solassi, a minha viagem até a China foi a primeira viagem que eu fui para um negócio sem meu marido, que ele é muito, de empresas e tudo mais, mas eu sabia que eu ia dar conta, eu sabia que eu estava no caminho certo, eu sabia que eu estava fazendo melhor, eu sabia que a minha empresa, ela estava sendo diferente, que eu ia fazer diferença realmente no Brasil nessa área de cosmética, eu me senti muito poderosa. Ai, Sim, maravilhosa. foi muito, muito importante, foi um marco muito importante pra Jaque, essa viagem da Solassi. E foi linda a sua viagem. Uma Obrigada. coisa que eu adorei foi que você se dedicou a registrar, a contar essa história, a de fato, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu falo sempre para as pessoas: ninguém vira um CEO do dia para a noite. Sim, Existe um período onde você está nessa transição de é como sentar na cadeira, vestir aquela roupa de CEO, e são muitas habilidades que um CEO tem que ter. Então eu sinto que a partir do momento que a pessoa define que ela vai ser um CEO, ela tem uma jornada onde ela está sentando lentamente nessa cadeira. Ela ela vai vai tomando lentamente, mas consciência. ela tá indo, né. Exato. Sim, ela decidiu sentar, né. É, e aí ela Sim, vai tomando consciência de que, sim, faz a diferença você ir à China, apertar a mão da Gabi, ver com quem que você faz está muita. conversando, visitar a fábrica, pisar lá. E assim, eu tive uma experiência muito importante com embalagem na Coreia com a Sophie. A Sophie, eu lembro que ela falou: já que é muito importante embalagem, né, sempre dê atenção a isso". E com a Mai, né, do nosso time também,
a gente sempre conversou o quanto é importante não ficar fazendo muito rebrand. É, A gente caro, e até porque não demorado. não fica É, na memória das pessoas a marca. não estabelece, né. Exato, então eu falei: "Além do produto, eu não posso ficar mudando a minha embalagem". Então também tem que ser uma coisa bem importante, né. Olha, isso aí já gente, grava bem esse podcast, porque isso aqui é uma aula. Vários posicionamentos muito diferenciados que estão fazendo a sua marca já nascer grande, né. Seu mindset inovador, então você quis começar com uma patente, você quis começar direito, então você quis contratar as pessoas que você definiu que iriam, né, construir esse projeto, você se dispôs a viver inúmeras reuniões, né, tem 2 anos que a gente está ali construindo e Assídua. tal. Você define que você não quer ser um simples produto, um Não. creminho, né, a marca de creminho. Não, não quero. É muito legal falar sobre isso, porque eu tive as opções de ser, né. Quando eu fui até outras fábricas, a gente fez pesquisa de mercado, né, eu e meu marido, eu sentia que as pessoas queriam me dar um rótulo, né. Uhum. Eu troco o meu Põe a sua rótulo marca aqui. exato, mas em 6 meses a gente lança a sua marca. Mas não faz sentido pra mim. Não faz sentido pra mim nenhum. Eu não iria criar, que era uma vontade minha, que eu saí da biomedicina injetável pra criar, e eu não iria fazer diferença na vida do meu consumidor, pra mim não faria sentido. Nossa, olha, incrível, dá até vontade de chorar, porque é incrível pensar que uma pessoa que está fora do mercado já tinha essa visão tão de dentro do mercado, porque o Brasil não precisa de mais produto creminho, coisa que só é rotulada, não faz mais sentido para o nosso mercado. Sim, O que a gente precisa para o mercado nacional é de marcas consistentes, sim. né, e eu vejo a Solarce como um estilo de vida. Eu também. Você sabe que a Solassi a gente foi colocando isso, né, a Solassi ela vai ser muito mais que uma marca de skincare, Mas ela vai ser uma comunidade, um estilo de vida mesmo das pessoas, de pessoas que pensam medo, de pessoas que seguem o mesmo estilo de vida, vai ser bem bem importante. que demais. E assim, na escolha da sua embalagem, eu sei porque eu acompanhei e eu fico aqui aplaudindo, você foi muito criteriosa também com os formatos. Isso me mostrou um mindset muito diferenciado, porque, gente, a Jaquel não queria um pote, assim, um pote. Não, Ela ele queria vai ser lindo. ele tem um formato muito específico, e tal. Sim. Me conta um pouquinho dessa idealização das embalagens. O que que você buscava na embalagem? Eu buscava uma embalagem primeiro cor, eu queria cores que lembrassem a patente e que fossem cores que não fossem vibrantes, que ela fosse uma cor a Solassi é um detox, né, ela é um neurocosmético. Eu quero que seja um momento tranquilo quando a pessoa usar ela, então eu queria que fosse uma cor mais amena, e eu queria todas as bordas orgânicas, porque isso lembra o feminino, não vai ser uma marca com público-alvo feminino, mas isso lembra delicadeza, lembra o meu momento, lembra cuidado, lembra a mulher. Então eu queria as bordas orgânicas e assim a gente encontrou. Nossa, gente, você Sim. tá ó, arrepio inteira aqui pra falar sobre isso. Uma outra coisa que eu achei muito interessante e que foi uma coisa que dentro do projeto a gente foi construindo, mas que vem muito de você, né, da sua essência, eu sinto que a Solassi nasce do jeito certo, na hora certa, conectado com a necessidade das pessoas, e isso vem muito da Jaque. E Sim. eu queria que você me contasse um pouco mais desse mundo. Eu acho que eu dei muita sorte de nascer agora, né, mas eu sinto que eu realmente vou pegar essa onda, isso é muito legal, isso é muito importante para o Solassi, mas eu sinto que talvez eu tive esse insight antes. Já tenho certeza. Eu tinha um insight de estar com a beleza, eu sou uma pessoa muito vaidosa, mas, eu queria a beleza natural, né. Eu queria uma beleza que desconectasse, então eu buscava isso há muito tempo antes, né. Então eu tive esse tempo para desenvolver e que bom que agora deu esse insight em todo mundo, isso é muito bom para a Solassi, mas eu acho que a Solassi nasce muito no tempo certo, porque o neurocosmético, que é a Solassi é uma linha de skincare de neurocosmético, ela vai ser um neurocosmético que vai ser cutâneo, né, mas ele entra nos neurotransmissores e ele vai fazer um detox de dentro para fora, que é o que as pessoas procuram hoje. Elas procuram detox de dentro para fora, então ela nasceu tudo no momento certo e traz a proposta certa, com certeza. Maravilhoso. Mas sabe o que que eu penso? Uma coisa eu penso muito em você, assim, nesse sentido. Eu acho que de onde você enxergava o mundo, você já estava olhando para o mundo do jeito que agora as pessoas estão começando a olhar.
Então, assim, desde a primeira vez que eu te vi, eu senti, coisas muito interessantes que eu tenho anotado lá, que foi que eu estava contando hoje, que você chegou lá no escritório e falou assim: "Gente, eu vou tirar esse sapato, porque tá apertando o meu pé", aí ela esticou os dedinhos assim. Eu Isso lembro. demonstra uma liberdade de ser quem é, sabe. Eu lembro de você me mostrando, você no carro com uma planta gigante, o cachorro, todo mundo dentro do carro ali, você indo com. Eu lembro de você falar assim: "Eu gosto de me maquiar, mas eu não gosto de dar nada que eu sinto que vai prejudicar a minha pele, eu não gosto de Muito. prejudicar meu cabelo", né. Nada, exato. Então, assim, eu acho que de onde você observava o mundo, você já tinha insights que a gente está falando deles agora. Então te trouxe esse desejo antes, porque você observava o mundo sob essa ótica. Muito bom você ter isso, mas assim, eu acho que, sempre foi assim. É, Eu acho que, não teve essa chave: "Ai, agora eu vou pensar em, enfim, né, fazer mais um esporte, cuidar mais de mim, cuidar de mim sem agredir", né, enfim. Mas eu acho que eu sempre fui assim. é natural. É. É o jeito que você vê o mundo, né. A gente fala muito isso, assim. E fico muito feliz as pessoas agora quererem ver assim, porque é muito bom. Gente, a Jaque ela tem falas que eu gravo na minha mente que são incríveis. Outro dia a gente estava conversando e você falou assim, a gente estava falando sobre o desejo de voltar para casa. Isso também eu acho que tem muito a ver com a Solassi, porque assim, a Solassi ela vem com pilares muito estruturados, né, então ela vem com essa questão igual você falou, ela é uma parte cosmético, mas o impacto e o efeito e o jeito que a Solassi olha o mundo, né, o jeito que Sim, a Solassi observa, o tom de voz da marca, ele quer unir esses pilares, né, beleza, o corpo, um estilo de vida com a mente. sim, ela conversa muito assim. A gente tem esse equilíbrio, né, e eu acho que hoje o mundo quer unir, né, a gente entende que com tecnologia agora o mundo caminha para esse equilíbrio. Sim. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que pós-pandemia a galera acelerou demais. Mas a gente não aguenta, Não. né. Então eu acho que deu uma desacelerada, a Solácia dessa forma. Sabe o que acontece no mundo pós-pandêmico, de onde eu vejo, né, o mundo? A gente teve que correr atrás do prejuízo. A gente teve vários insights, né, onde a gente viu que a gente pode perder. A minha irmã, ela fala uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que ela falou assim, ela morava nos Estados Unidos, né, Que e ela falou assim: "Eu sempre pensei que se eu tivesse dinheiro, eu poderia estar no Brasil a hora que eu quisesse para ver meu pai, para ver minha irmã". E eu, quando eu tive o primeiro problema no útero, ela não pôde vir porque era na pandemia. Então, cerceou o direito de todo mundo, independente do dinheiro que você tinha, né, isso foi uma coisa que pegou todo mundo assim, você não pode encontrar as pessoas que você ama na hora que você quer. não, não mesmo. Então, o mundo pós-pandêmico, ele vem com uma necessidade, uma urgência, todo mundo acelerando para ver todo mundo, para viajar, para fazer tudo o que não Exato. fez. Aham, tudo que Só não que é o que fez. você falou, não é sustentável, a gente não Não, consegue, né. com certeza. E cria ansiedade, tem outros impactos. Então, por isso que eu Que a acho que gente vive hoje, né. por isso que eu acho que a Solácia ela vem com o tom de voz certo na hora que a gente precisa. E eu acredito que as grandes marcas que dão certo no mundo inteiro, elas dão certo quando elas vêm sanar uma dor. A gente precisa falar sobre isso, sabe? Sim, e eu acho que a Solácia, ela, graças a Deus, ela tá nessa onda, mas eu acho que essa onda vai perdurar. Pra sempre. Né, as pessoas vão gostar disso, de ter essa calmaria de volta. Então eu acho que ela é uma marca que vai nascer nessa tendência que as pessoas estão procurando, mas ela é uma Eu marca não vejo isso longe. como tendência. É o que as pessoas estão procurando, né. Eu vejo isso como, porque assim, o paladar não retrocede. Depois que você experimentou uma coisa que é boa pra você, você não consegue mais desver. Voltar, né. Você já viu, né. Uhum. E eu acho que a Solassi ela vem com isso. Agora vamos falar sobre o que é a Solassi propriamente dito. Quais são os produtos? Ai, hoje a gente estava falando sobre isso. A De momento a gente vai ter 3 lançamentos que vão ser a gente vai criar uma rotina, né. Então, como eu sempre disse, a Solassi ela vai, pra deixar nossa beleza melhor, então ela é um antioxidante, é para voltar a sua beleza a ser limpa, então ela não vai ter ácido, nada que modifique e tudo mais. Então de primeiro a gente vai ter uma espuma, um sérum e um creme, posteriormente isso a gente lança uma bruma com fotoproteção, não é uma bruma qualquer, depois lançamos uma máscara, noturna, depois um protetor solar e uma máscara, um creme diurno.
São alguns É. passos. E sabe o que que é muito legal também, que é um outro aprendizado que eu acho que todo dono de marca precisa ter? A Solassi tem visão de longo prazo. Então, assim, desde quando a Solassi foi pensada, existem produtos que estão sendo pensados lá para frente, então ela tem continuidade. Eu acho que quando a gente consegue pensar numa estrutura, ela acontece. Com Quando a gente é certeza. imediatista e fala: "Quero criar um produto para agora, né", e você não vê a marca no futuro, infelizmente você está olhando diminuindo o seu É, projeto, você nem né. dá andamento, porque a minha primeira opção era a Bruma, né, aconteceu alguns eu vim por conta da Bruma, muito, e aconteceu alguns poréns no caminho. Se eu esperasse ela ou desistisse porque ela não estaria no meu lançamento, não estaria acontecendo. E o mesmo com o protetor. Para mim, o produto mais importante que existe numa linha é o protetor. Então, são 2 produtos muito importantes para mim, no meu lançamento. Mas durante o meu correr com a Solassi, como empreendedora, eu entendi que se eu esperasse, porque a Anvisa do protetor é muito mais demorada e tudo mais, É, o desenvolvimento, tudo, né. eu não iria seguir com a marca, então não faria sentido. E aí tá seu amadurecimento. Aonde entra meu sonho, aonde eu sou uma empresária CEO tomando decisões que impactam meu caixa, a sobrevivência da minha ideia, Exato. né, porque eu sempre falo com as pessoas, eu falo: "Põe o pé no chão, a gente pode sonhar, o sonho não tem barreira, não cabe em gaveta, mas põe o pé no chão e vamos realizar". É tudo construído, né. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante você, falar para as pessoas, né, mais ou menos quando você tem expectativa de ter a sua marca no A mercado. gente tem uma expectativa hoje eh, bem verdadeira, assim, a gente colocou porque eu antes, isso eu amadureci muito, eu achava que o tempo das coisas eram menores, né, durante o caminho a gente vê que não é assim, existe vários planos, ainda mais com o da Solassi, né. As escolhas que você fez, As né. escolhas que eu fiz não são o normal, né. Que bom. Que bom, que bom. E eu prefiro dessa forma, então eu prefiro esperar. Mas hoje a gente tem, a gente se espera que a gente lance no segundo semestre de 2026, bem no início, em meados de agosto. Então ela vai estar aí para o verão, vai estar sendo antioxidante para o verão, tô bem animada. Aqui, uma coisa interessante também para você falar, porque a Solassi cuida muito de barreira de pele, que É, você sempre quis isso. sempre quis que proteger é isso que eu sempre disse, eu queria proteger a barreira cutânea da beleza da pessoa. Isso pra mim era importante, porque a Solassi vem desconectar por isso, né, porque os fatores externos pra mim são os que mais agridem a pele, porque de restante, um ácido, alguma coisa, a gente quer, mudar, e você protegendo a tua barreira cutânea não, você tá protegendo o que já é seu. E assim, se foi do seu desejo, você sempre falou, sempre buscou ciência. E eu Sim. queria muito que você falasse pra gente dessa patente, desse orgulho nacional. Sim, é um Conta. orgulho muito grande para a Solassi, e é muito bom saber que é nacional também. Então, a nossa molécula, ela tem uma sinergia, assim, de 2 derivados muito importantes. Os 2 são muito ricos em antioxidantes, a gente tem do chá verde e o do cacau de porcelana, que é um cacau mais difícil de se encontrar. Então, o chá verde, o principal princípio ativo dele é a L-teanina, né, que é um receptor de fatores externos. Então, eh a essência da Solassi é lutar contra fatores externos e te proteger na sua barreira cutânea. Então, a L-teanina, ela age contra os fatores externos, como o glutamato no seu alimento, como a poluição, luz solar, luz branca. Então, ele é um poderoso antioxidante. E aí, outro envelhecimento que a gente sempre tem na nossa pele é a produção muito grande de melanina, né? De qualquer pele envelhecida vem sem vício e muita melanina. E o antioxidante do cacau, ele é um dos mais poderosos para isso, para diminuir essa produção. Então é uma sinergia, assim, uma molécula muito importante. Saúde de pele. Isso eu acho fantástico, Sim, da sua porque pele, né. a gente pensa muito assim, em beleza, mas isso aqui é uma coisa mais bonita do que a saúde. Olha, uma experiência minha muito, muito forte. Eu gosto da beleza natural, mas eu sou uma cliente, muito, assim, da estética, gosto de estar ali. E quando eu tinha alergia à progesterona, todo início do meu ciclo, eu tinha o meu rosto com muita alergia, por isso que eu desenvolvi hoje a rosácea e tudo mais. E na época, eu lembro que eu sofri muito, eu demorei 1 ano para saber que era da progesterona. Eu ficava pensando: "Eu não queria mudar mais nada em mim, eu só queria a minha pele saudável", porque não fazia sentido.
nada fazia sentido pra mim se a minha pele não estava saudável. Então, é o mais importante. As pessoas às vezes acham que não, porque foram pessoas que não tiveram essa experiência. É a mesma coisa uma pessoa que tem melasma, ela não quer mudar nada, ela só quer tirar o melasma, ela só quer deixar a pele dela com saúde. Então, a tua beleza é a mais importante. A Sim. beleza a saúde da sua pele é a mais importante. Sim. É engraçado, eu não tinha melasma, né, eu tive melasma na gravidez. Com menina é muito comum, Menina, né. o dia e assim, a minha gravidez você já sabe, né, foi um estresse danado e tal, e eu fiquei praticamente 40 dias deitada, sem poder levantar nada, restrita ao leito. E o primeiro dia que eu pude levantar depois do meu parto, quando eu me olhei no espelho e eu vi que eu estava com 3 manchas enormes, uma de cada lado da bochecha e uma grande na testa, Você se envolveu no hospital? de vim desenvolver no hospital, Sim, eu por conta da dei. luz branca, estresse Não, oxidativo, deu hormônio hormônio. É o demais. principal, né. Muito hormônio, eu tomei muita medicação também, pra segurar o meu filho, né, e tudo, enfim, foi um caos e, assim, eu sei que eu internei no hospital sem melasma, até porque eu internei precoce, né, na minha de gestação, e eu saí do hospital com 3 manchas enormes no rosto. E eu lembro que a primeira vez que eu me olhei no espelho, eu falei: "Gente, essa não sou eu, calma, o que aconteceu?". Eu só Queria a enxergava saúde da as cabeça, com manchas. certeza. Eu só enxergava aquilo, que não me pertencia, sabe. Sim, E então isso que você falou é muito sério muito, assim, os impactos, eles afetam a autoestima, muito. eles afetam a felicidade, a alegria, o se reconhecer no espelho, né. Então, que também conecta com esse tom de voz da Solace, que é esse equilíbrio, né, entre o bem-estar, entre o corpo físico, entre a Entre a saúde mente, e a beleza, a né. saúde ou beleza. Gente, não tem nada mais bonito na vida do que a saúde. Sim, Sabe, assim, quando a gente se sente saudável e quando a gente tem acesso a estar saudável, né, isso é um a gente dá presente. muito valor quando não está, né, infelizmente. É, sim, é um presente. Sim. Então, assim, eu queria fazer um jogo rápido aqui com você de palavras, infelizmente, eu queria ficar o dia inteiro conversando, juro, eu A tinha gente mais tem conversas coisas que eu longas queria. sempre. Eu queria, por exemplo, sabe uma coisa que eu queria que você me respondesse, eu não queria deixar de falar? Por que que você escolheu a pele sensível? Mas acho que você respondeu um pouco, né, Por mas conta fala da um pouquinho mais. a minha pele ela não era tão sensível, mas a minha pele ela tende a ser mais seca mesmo. Mas eu após progesterona, eu desenvolvi rosácea, enfim, ela ficou uma pele extremamente sensibilizada. E eu não podia usar nenhum ácido, não podia usar nada que fosse, né, contra uma pele sensibilizada. E aí eu falei: "É isso que precisa. É de uma marca que só dê saúde à minha pele". Que Então, foi maravilhoso. por isso. Só para pra gente contextualizar aqui, eu queria que você me falasse o que que foi mais desafiador neste processo? A Jaque queria ser como empreendedora. Isso foi o mais desafiador. Ai, Eu que incrível. era É muito engraçado. Eu acho as pessoas falam, eu mudei completamente. Eu acho que eu vivia no mundo de Bob. Ju Eu vivia num mundo que tudo acontecia, né. As coisas aconteciam mais facilmente e a Solácia me ensinou que não, para eu estruturar e crescer como eu quero, eu tenho que esperar. É, Pra criar, pra fundar, pra fazer do zero, né. é, E pra fazer bem feito igual você tá fazendo. o mais desafiador E foi você não isso. sente, eu sinto uma coisa, eu sinto como se, assim, a marca nasce quando o founder tá pronto. Se Sim. atropela isso, o founder não tá pronto, porque esse desenvolvimento com a assinatura ali, ele também perpassa por esses aprendizados. Você não sente isso não? Eu acho que sim, e eu acho que o mo também porque o momento que está ficando pronto, o empreendedor tem que ficar pronto também. Sim, porque agora tá na sua mão, É, né. eu acho que os 2 crescem, assim, tem que ser agora, vai crescer É, juntos e acontece. eu também sinto isso. É, Vamos para o nosso jogo rápido de vamos, palavras? Uma vamos. palavra que define o processo. Ciência, O maior aprendizado até aqui. Jaque. Um medo que você superou. O medo que eu superei, não ser inovadora. É. Inovação. Nossa, e pra mim você tá sendo hiper inovador. Exato. O Sério que vo mesmo. o que você mais espera para o futuro da Solace? Uma palavra? Crescimento. Nha. Gente, ela arrasou. Só eu quero tudo isso aqui pra mim, É, viver eu isso. atraio. Crescimento, maravilhosa. Tô muito Eu feliz. também tô Juro, muito. queria ficar mais. Acho que, tem muitos insights. Gente, escuta com muito amor, porque é uma pessoa que tá vivendo o processo intensamente, né, Jaque? Demais, eu tô há 2 anos
E assim, ó, o time Solassi que tá crescendo também, sabe, eu vejo todo mundo muito muito dedicado à Solassi, isso dá muita força mesmo. Orgulhoso, né. Demais. Eu sinto até arrepio quando a gente vai fazer as nossas reuniões, É, eu tenho a Solassi, assim, um orgulho tão grande, sabe, de você eu ter sinto. conseguido ter essa resiliência de viver o processo, esse olhar, essa eu te falei ontem, né, a sua mente, o seu mindset, ele é muito diferenciado, e isso eu tenho certeza que vai chegar no coração das É o que pessoas, eu quero. mais do que uma marca, é um estilo de vida, é Que tudo que o seja uma Brasil comunidade, né. nossa, eu tô feliz Eu demais. também. Obrigada. Obrigada a você, Amanda, gostei Obrigada. demais. Que bom Também. falar minha história, sua história da Solassi. Tô super Volta mais. volto sim. Eu Vamos volto daqui 2 anos com números, vai ser muito Não, você vai bom. voltar antes. 2 anos ela vai gente, ela volta antes, porque quando essa marca lançar, eu vou chamar ela de volta pra gente fazer a seguinte pergunta, ó, promessa é dívida. E agora? Seu bebê tá no colo, o que que você tá sentindo, Tô né? doida pra responder. É, Está não, está ali está aí 1 ano. vai ser lindo Vai demais. ser Então sim. aqui, obrigada por confiar, né, aqui a gente tá na assinatura MarcaCash, mas confiar no meu trabalho, confiar na nossa empresa, confiar no nosso time. Obrigada a você, Amanda. Feliz. Confiar na Solassi. Obrigada. Obrigada, gente. Ó, um abraço. Se você ficou até agora aqui, compartilha, curte, dá sua opinião, divide com a gente vem com mais episódios de Assinatura Marca Cash. Valeu!